Olá cavaleiros e cavaleiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje os personagens de Hazbin Hotel irão reagir à música do Alucard de Hellsing, do canal do Enigma. Só um adendo, os personagens, a música, as imagens e a obra não me pertencem, todo o crédito vai para seus respectivos criadores. Além disso, como foi mostrado no título do vídeo, haverá um convidado especial que irá reagir com eles. Saibam que vai ser uma enorme raridade eu fazer isso. Esta vez foi porque sentia vontade de acrescentá-lo quando estava montando o vídeo, então já aviso que essa pode ser até a única vez que isso acontece. E por fim, dou meus agradecimentos para essas 3 pessoas pela gentileza que fizeram por mim no vídeo passado, mesmo que seja pouco para alguns, aos meus olhos foi um tesouro, pois isso me fez ver que todo o tempo que gastei criando o último vídeo tinha valido a pena. Seus nomes serão para sempre eternizados neste vídeo. Tendo dito tudo isso, vamos começar. No Porto Marítimo, todos estavam presentes como o fantasma havia pedido. Estava de noite com um céu estrelado, além de que era um lugar bem quieto, tendo o som do mar, impedindo de existir o completo silêncio. Fantasma, você não tem ideia do quanto eu sou grata a você por ter feito esse mundo. Eu gostei do céu azul durante o dia, mas eu me apaixonei pelo céu estrelado durante a noite e agora estou vendo o mar do mundo humano. Cada dia que se passa, mais eu gosto desse lugar. É bom saber disso, Charlie. Gostaria de dizer que fiquei maravilhado quando vi pela primeira vez o céu durante a noite, mas acabou que a minha reação não foi tão gritante como a que você está apresentando. Sério? Por quê? É complicado. De qualquer forma, o que nós estamos fazendo aqui? Diferente das vezes que vocês viram os outros universos, e das futuras vezes que virão, hoje em específico será diferente, nós teremos visita. O que Fantasma disse deixou todo mundo surpreso, e depois de pensarem um pouco, todos chegaram a uma conclusão. Alguém de outro universo vem pra cá, certo? Correto, Angel? Que legal! Por acaso ele é do seu universo? Não, ele é só um conhecido meu. Na verdade, o universo que vocês irão reagir hoje será do universo dele. Aquilo deixou todos intrigados, enquanto a Nifty estava absurdamente empolgada. É o garoto mau. Diz que sim, diz que sim. Diz que é o garoto mau que você prometeu. Sim, Nifty, é ele mesmo. Quando o Fantasma disse isso, alguns ficaram incomodados, já tentando imaginar como que era o sujeito. Vai nos dando pistas de como é esse cara, começando pelo nome. Ou o sujeito não tem nome? Prefiro que vocês o vejam pessoalmente do que descrever ele, mas a respeito do nome dele, ele se chama Alucard. Alucard? Esse nome me soa familiar. Pronto, encontrei uma forma de descrevê-lo sem revelar muito dele. Pode-se dizer que Alastor e ele são um tanto parecidos. Com aquela afirmação, todos olharam para o Alastor, alguns intrigados e outros desapontados. Que maravilha, então o sujeito é de boa aparência. Eu diria que ele tem cara de idiota. Tirou as palavras da minha boca. Pelo visto, invejosos existem em todo lugar. Sério, Fantasma, eu já não aguento um Alastor. Não me faça ter que aturar 2. Creio que estão cometendo um equívoco. Eu não disse que Alucard tem a aparência do Alastor. Eu disse que Alucard se parece com o Alastor. Beleza então, ele por acaso fica dando uma de misterioso? O Alucard ou o Alastor? Ora essa, o Alucard. Sim, Alucard é tão misterioso que nem seus próprios aliados sabem o que ele irá fazer. E o Alastor? Também. Que foi isso? Ok, e seu jeito de matar é cruel? O Alucard ou o Alastor? O Alucard. O Alucard mata de formas que estão além da imaginação dos humanos. E o Alastor? Também. Por que eu estou achando graça disso? Sei lá, nem eu entendo porque sinto vontade de rir, mas é engraçado. Vamos tentar de novo, Fantasma. Se não houvesse jeito, você acha que algum de nós conseguiria matá-lo? O Alucard ou o Alastor? Chega, por acaso você não sabe diferenciar o Alucard e o Alastor? Claro que sei. Então por que fica perguntando, o Alucard ou o Alastor? É que os dois podem morrer, só que o Alucard é difícil porque ele oculta as suas habilidades. Ah! E o Alastor?
também. Todos com exceção de Vox não aguentaram e começaram a rir. Sera e Carmila eram as únicas que estavam segurando uma risada, embora estivessem tendo dificuldade de fazer isso. Droga, assim eu não aguento. Faz ele parar, Charlie, eu vou acabar passando mal. Tá bem, eu admito fantasma, isso foi bem engraçado. Mas você não ajudou em nada sobre como é o Alucard. Eu sei disso. Na verdade, eu estava enrolando vocês até o Alucard chegar, e bem na hora. Com o fantasma tendo terminado de falar, ele se vira em direção ao horizonte, e todos o imitaram. Logo repararam que em frente estava um nevoeiro, e dentro do nevoeiro saiu o que parecia um navio fantasma completamente destruído, e bem na ponta dele estava alguém cuja aura era tão sombria como a de um demônio. Diante dos demônios e anjos, pousou uma figura que lembrava um humano, mas sua aura sombria os impedia de enxergá-lo como um homem comum. Alguns instintivamente ficaram preparados para lutar, devido à sensação ameaçadora que Alucard emanava, e só de sentir aquela presença, o sorriso de Alastor ficou maior ainda. Agora esta noite está ficando mais interessante. Alucard solta uma risada sinistra, enquanto observava todos ao seu redor. Ele estava fascinado com as cores e tamanhos das criaturas que ele estava olhando. Anjos e demônios no mesmo lugar? Que divertido, e eu achando que já vi de tudo, mas parece que sempre podemos ver mais coisas inéditas. Todos ficaram tensos com Alucard falando, e viram que ele estava cheirando o ar. Que intrigante, a maioria dos demônios fedem a humanos. Por acaso fizeram algum pacto? Não parece esse o caso. Vocês viraram demônios após irem para o inferno? Sim, isso faz mais sentido. O mesmo posso dizer do anjo, ele também fede a humano. Então quer dizer que os humanos deste universo viram outra coisa após a morte? Parece que a vida mortal é o estágio larval, a morte é o casulo para o estágio final, que é após a morte. Isso mesmo, senhor. Os humanos possuem um potencial extraordinário do que podem ser, e é por isso que eu os acho incríveis. Alucard se vira para Charlie, e vai em sua direção, com um sorriso maior do que já tinha. Charlie logo começa a se arrepender de ter falado, porque tinha sido levada pelo comentário de Alucard, pois ela não conseguiu deixar de mostrar sua admiração pelos humanos. E assim que Alucard estava perto de Charlie, Lucifer e Veg ficaram na frente dela, em posição de ataque. Muito bem, rostinho de anjo, você consegue compreender o que eu quero dizer, mas entre todos aqui, você é a mais especial. Esse cheiro de anjo e demônio imbuídos em você, lhe torna mais atrativa do que aparenta ser. Bom, obrigada, eu acho. Alucard ri, e então faz uma breve reverência, seguido dele estendendo a mão para Charlie. Meu nome é Alucard, e você, milady. Charlie fica surpresa por alguns instantes, mas logo corresponde pegando na mão de Alucard, embora Lucifer e Veg ainda continuavam em guarda para cada movimento de Alucard. Meu nome é Charlie Morningstar, mas pode me chamar só de Charlie. Charlie é um nome muito neutro. Creio que é uma abreviação de Charlotte, um nome forte comparado com a abreviação, mas maravilhoso como você. Alucard então deposita um beijo na mão de Charlie. A mesma fica surpresa com a ação dele que retira a mão de perto de Alucard, o que não deixou Alucard incomodado. Ele simplesmente sorri, e se levanta diante dela. Charlie não pode deixar de corar um pouco tanto pelas palavras, quanto pelo beijo recebido em sua mão. Lucifer e Veg ficaram ainda mais irritados com aquilo tudo. Bom, eu não sei o que dizer. Obrigada? Ei,
Pode abaixar a sua bola miserável. Uma dama com atitude, isso está ficando cada vez melhor. Calma, Veg, ele só estava sendo gentil. Ele pode ser gentil estando afastado de você, amor. Amor? Então vocês duas são amantes prometidas, que entregaram o coração uma para a outra? Tanto Charlie quanto Veg ficaram surpresas e até um pouco coradas com aquela pergunta, e Veg ficou um tanto sem graça, porque dava a entender que Alucard estava perguntando se as duas eram casadas. Bom, nós duas não estamos casadas, se é isso que está perguntando. Estamos só namorando, mas espero que no futuro a gente possa se casar. Charlie, que ouviu aquilo, ficou ainda mais corada, e Alucard dava um sorriso travesso. É bom continuar agradando ela, senão eu vou roubar ela de você. Isso não vai acontecer. Foi então que Alucard teve um arrepio na espinha, quando sentiu uma presença atrás dele, mas logo se acalma já sabendo de quem se tratava, o que resultou nele sorrindo de forma sombria. Se olhar para o abismo por muito tempo, o abismo olhará de volta. Príncipe de Valáquia, cavaleiro de Hallownest, fico grato por ter vindo nos visitar, porém eu peço que pare de provocar os outros. Não é nem um pouco divertido ficar quieto sem agitar pelo menos um pouquinho. Além disso, minha atitude resultou em conhecer o nome de duas belas damas. Se era para saber os nomes de todo mundo, bastava só perguntar. Assim não é nada divertido, mas tudo bem, vamos fazer do seu jeito. Com exceção de Charlie e Veg, quem gostaria de ser o primeiro a se apresentar? Alguns ficaram relutantes, porém Rose se aproxima e faz uma reverência para Alucard. Meus cumprimentos, senhor Alucard. Eu me chamo Rose, espero que possamos nos dar bem. Alucard então vê Rose esticando a mão para ele beijar, o que resultou nele sorrindo com uma ideia em mente. Então ele pega na mão de Rose, enquanto seu corpo do nada estava em volta de sombras, e todos se surpreendem com Alucard, que após sair das sombras, ele tinha mudado de aparência, e após isso, Alucard beija a mão de Rose, que era quem estava mais surpresa. É um prazer te conhecer, madame. Minha nossa, eu estava esperando o beijo de um galã sombrio, mas foi um cavaleiro de armadura negra. É realmente o meu dia de sorte. Alucard deu simplesmente um sorriso, e logo sente uma presença sombria, embora não se comparava com a de fantasma. Eu sou Zé Chial, é um enorme prazer conhecê-lo. O prazer é todo meu. Meu nome é Carmila Carmine. E aí, bonitão? Eu sou Thierry Bombi. Me chamo Lute. Serpentes ao seu dispor. Rasque. Eu sou Velvet. Me chamo Valentino. A propósito, bela armadura. Será que você poderia ficar? Não termine essa frase, maldito. Lamentamos pela interrupção de nossa apresentação. Continuando, eu sou Vox, e mantenha esse nome na sua cabeça. Eu sou o Endil Dast Fofinho. Sera, a Gran Serafim do Paraíso. Adão, o próprio, o brabo, o bonzão da parada, o mastro de 50 centímetros. Sera interrompe o Adão, dando um tapa na nuca dele. Creio que ele já entendeu. Oi, eu sou Emily, a Serafim. Alucard estava prestando atenção no nome de cada um. Ele não pode deixar de ficar surpreso ao saber que estava na presença de um serafim e do primeiro homem, e quando Alucard viu Emily, ele andou em sua direção. Sera, que já estava nervosa com a presença de Alucard, começa a se preocupar com o bem-estar de Emily, mas ela fica surpresa ao ver Alucard fazendo carinho na cabeça de Emily, e dando o sorriso mais gentil que já tinha visto naquele rosto. Olá, pequenina. Ele consegue ser simpático. Não se acostume, é raro ele agir assim. Tô vendo que é a minha vez, eu sou Lucifer, prazer. Lúcifer, o próprio rei do inferno, você é bem diferente do que imaginei. Lá vamos nós de novo. Olha, só porque eu sou baixinho, não quer dizer que eu sou pouca coisa. Não é disso que me refiro, majestade, mas sim que você não demonstra uma aura tão maligna como eu pensei. Chega até ser difícil de acreditar que você comanda o inferno. Ah, também tem isso. Então, spoiler para você, amigo. Os humanos exageram quando falam de mim. Eu nem mesmo torturei alguma alma na vida. Na verdade, eu nem curto essas coisas.
Alucard ficou um pouco perplexo com o que ouviu. Diferente dos outros, sendo um guardião de mundos, ele já conheceu várias variantes de Lúcifer, e entre todas elas, o Lúcifer que estava diante dele era diferente em todos os aspectos. Então ele volta à sua primeira forma e encara Fantasma, querendo respostas. Fantasma, já sabendo disso tudo, com um movimento de seu braço ele para o tempo, fazendo todo mundo exceto Alucard ficar parado, e com isso, os dois guardiões de mundos podiam ter sua conversa particular. Sem segredos, me diga que história toda é essa. Vou direto ao ponto, Deus não existe no universo deles. O que Fantasma disse deixou Alucard chocado. De todas as coisas que esperava ouvir, aquilo era a última coisa. O que? Mas como isso é possível? Deus está presente em todos os universos, até aqueles que possuem suas próprias divindades. Perdão por não explicar direito, mas quando disse que Deus não existe no universo deles, eu quis dizer que ele nunca se manifestou fisicamente ou espiritualmente neste universo, sendo que quem criou este universo foram os anjos. E é por isso que este Lúcifer é diferente dos que você conheceu. Ele não pensa em ser Deus, ou odeia o seu pai porque ele não o conhece. Até mesmo quando ofereceu o fruto proibido para Eva, não foi por maldade. Ele queria dar livre arbítrio para os humanos. Ele ser banido para o inferno foi uma consequência por querer ajudar, e ele sente vergonha por trazer o pecado para o mundo. O que Fantasma disse deixou Alucard ainda mais surpreso, mas o que ele falou começou a fazer sentido para ele, pois ele tinha certeza que não existia o título Gran Serafim entre os anjos, bem como os demônios não pareciam tão monstruosos quanto deveriam ser. Eles já sabem disso? Estou preparando eles para quando for apresentar o universo primordial. Creio que neste momento ainda seria demais para eles. Bom, muito bom mesmo. Você encontrou um universo muito interessante para ensinar. Queria poder ver a cara que eles vão fazer quando conhecerem o Criador. E por isso eu peço que guarde segredo pelo menos por enquanto. A minha boca é um túmulo. Com tudo esclarecido, Alucard volta para onde estava para não causar suspeitas, então Fantasma faz o tempo voltar ao normal, e dessa forma ninguém percebeu nada do que havia acontecido. Os simpáticos já se apresentaram, então, por que você não deixe de ficar com esse olhar sanguinário para cima de mim, e se apresente? Alucard podia estar de costas para o indivíduo, mas sabia exatamente quem o estava o encarando com tanto desejo de matar, uma sede de sangue que lembrava muito a dele, e esse alguém era ninguém menos que o Alastor. Queira me desculpar, eu já não estava mais vendo a hora de poder falar com você, que acabei ficando empolgado. Um erro muito comum, mas sendo sincero, você era quem eu estava com mais vontade de conversar, mas primeiro as apresentações. A essa altura você já sabe o meu nome, porém, eu não sei o seu nome. Alastor, o demônio do rádio. Tanto Alucard quanto Alastor tinham um sorriso gigantesco em seus rostos, e então começaram a andar para ficarem mais próximos. Os outros que estavam vendo tudo aquilo, estavam começando a entender porque Fantasma disse que Alucard se parecia com Alastor, mesmo tão diferentes, era quase como se um fosse o reflexo do outro. Alastor? De acordo com os gregos, este é o nome do espírito vingativo que tortura as almas que estão no inferno. Por acaso você é ele? Receio que não, isso é só uma feliz coincidência. Acredite quando eu falo que eu sou muito pior. É mesmo? Mostra para mim. Acha que aguenta? Acha que é muito? Não demorou muito para todos sentirem a tensão no ar, porém antes de qualquer um agir, Alucard sente alguém puxando o seu sobretudo, e era Nifit, que estava mais feliz e agitada que o normal. Ora, parece que eu acabei me esquecendo de uma. Garoto mau, garoto mau, garoto mau. Sim, eu sou um garoto mau, como adivinhou? Quando Alucard levou sua mão para pegar Nifit, a mesma morde a mão de Alucard, no que resulta nela arrancando alguns dedos dele. E antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, Alucard simplesmente ri, ele nem mesmo tinha alguma expressão de dor em seu rosto. E quando prestaram mais atenção na mão que foi mordida, se surpreendem ao verem que ela estava inteira de novo. A mão dele está curada, mas como? Regeneração, mas eu nunca vi uma tão rápida assim. Você é uma mocinha bem atrevida. Eu só quis um pedacinho. E você gostou? Sim, gostei muito. Ótimo, mas tem um probleminha nisso tudo. Como assim? Alucard desce até a altura da Nifit,
e seu rosto fica tão próximo do dela que Nifty podia sentir a respiração de Alucard batendo no seu pescoço, o que causou um arrepio tremendo nela. Onde está o meu pedacinho? Nifty fica arrepiada com o Alucard falando, e mesmo não vendo seu rosto, Alucard sabia que Nifty estava corada. E sem nem esperar ela dizer alguma coisa, Alucard já morde o pescoço de Nifty, o que resultou num grito da garota. Ele ficou bebendo o seu sangue por alguns segundos, não querendo secar a menina. Ele não arrancou nada do corpo dela, parece que ele só sugou o sangue. Isso quer dizer Que Alucard é um vampiro. Quando Alucard se deu por satisfeito, ele retira sua boca do pescoço de Nifty. A mesma estava zonza tanto por corar, quanto pela perda de sangue. Charlie agarrou a menina antes dela desmaiar no chão. Obrigado pela refeição. Você sugou todo o sangue dela? Mas é claro que não minha cara, nem mesmo suguei metade de 1 litro. Ela só desmaiou por ter ficado emocionada demais, por eu sugar o sangue dela. Embora Charlie estivesse aliviada pelo pior não ter acontecido, ela ainda estava preocupada com o bem-estar da Nifty, tanto que ela nem percebeu o fantasma se aproximando e curando a Nifty. Pronto, isso vai resolver. Obrigada, fantasma. Bom, se a garotinha pode comer, então eu também quero um pouquinho. Então o que está esperando? Num segundo, Alucard inclinou o pescoço para receber a mordida. No outro, estava Rose com os dentes cravados no seu pescoço, e arranca uma boa parte dele, podendo mastigar com alegria a carne de um vampiro. Alucard simplesmente riu com aquilo tudo. Alguns ficaram incomodados, menos Emily, que teve seus olhos tampados por Zestial. Parece que eu deixei a madame esperando por tempo demais. eles são completamente loucos. Me fala com toda a sinceridade, como que você não perdeu a cabeça durante esses 3 anos? A Charlie foi meu combustível que me fez aguentar as bizarrices de cada dia. Rose logo para de mastigar e engole tudo. Ela fica tão encantada com o sabor que estava com um sorriso estampado no rosto. Ela não percebeu que em seu momento de distração, Alucard se aproximou em direção ao seu pescoço para morder. Mas antes disso acontecer, Alucard sente uma forte aura demoníaca, bem como estava escutando um monte de chiados de rádio. Ele logo entendeu que se tratava do Alastor, e por mais que o sorriso permanecesse em seu rosto, todo mundo já entendeu que ele estava bastante irritado. Alguns até acharam que ele iria explodir. Com licença, não acha que está muito próximo dessas duas? Elas são suas conhecidas? Queira me desculpar, mas elas pareciam tão desesperadas, que eu pensei que elas estavam precisando de um homem de verdade. Nesse ponto ninguém disse nada. Alguns até esqueceram de respirar quando Alucard falou isso. Sarah, Emily, Lute e Adão também ficaram quietos. Por já terem ficado um bom tempo com os demônios, não demorou muito para eles saberem um pouco da história de alguns deles, incluindo a história do próprio Alastor. E embora Sarah e Adão tivessem ciência de que Alastor era fraco perto deles, os dois sabiam que não era qualquer um que podia zombar do demônio do rádio e sair impune. Mas diferente do que era esperado, Alastor começa a rir de forma bem-humorada e divertida. Alucard também começa a rir do mesmo jeito. Parecia que tudo iria se acalmar. Até que Alastor invoca seus tentáculos, enquanto Alucard pega uma arma que estava atrás de seu sobretudo, e mira em direção à cabeça de Alastor. Não só isso, como ele estava usando a mão livre para segurar Rose, não para ter uma vantagem contra Alastor, apenas para se exibir. Miserável! Maldito! E antes de qualquer um atacar, Alucard e Alastor sentiram uma grande aura sombria e poderosa, e no momento que se deram conta, Alastor se ver preso em um tentáculo negro, e este tentáculo não era dele. Então o mesmo é erguido pelo tentáculo e rapidamente jogado no chão, causando uma cratera gigante. Então Alucard se depara com uma sombra que passa por ele, e viu que não estava mais segurando Rose. Virando para trás, viu que a sombra era o fantasma. Ele tinha pego Rose, e estava carregando ela no estilo noiva. E então ele estende uma das mãos, e dela sai um raio de energia negro com olhos brancos que atinge Alucard em cheio. O choque da energia foi tão forte que causou uma pequena explosão, o que surpreendeu a todos ao verem tamanho poder destrutivo. E quando a poeira abaixou, logo viram Alucard todo ensanguentado e com um buraco no peito. Entre todos ali, Rose foi quem se recuperou mais rápido para poder abraçar Fantasma,
como se fosse uma donzela que foi salva pelo príncipe encantado. Meu herói. Não podem resolver isso conversando. Precisam provocar um ao outro como se fossem crianças, e ainda colocaram a Rose no meio dessa briga sem sentido. Rapazes, por favor, parem de brigar por mim. Não complique as coisas. A velhota tem uma sorte miserável. Mas que homem! Esse cara quase cortou sua cabeça na última vez. Eu sei, e como eu sei? Você é um caso perdido mesmo. Fantasma, por acaso você? Não, Charlie, precisa mais do que isso para matar o Alucard. Foi então que todos olham com mais atenção a velocidade da regeneração de Alucard. Por mais que tenha levado algum tempo para o mesmo recuperar a consciência, a cura foi instantânea. Nem vem com essa para cima de mim. Seus ataques sempre me fizeram me lembrar o que é dor. Eu não usaria as minhas técnicas, se você não ficasse implicando os outros. Pensei que você já tivesse superado essa mania de arrumar brigas, Alucard. Velhos hábitos não morrem, meu caro amigo, mas sendo sincero. Foi então que o corpo de Alucard muda de forma. No lugar de um homem estava uma sombra com inúmeros olhos vermelhos, e sua aura tinha ficado ainda mais sinistra. Todos que estavam vendo aquilo podiam sentir um frio percorrendo por todo o corpo, da ponta do pé até a cabeça. Entre todos aqui, fantasma, você é quem eu mais quero lutar. Respondendo ao desafio, a forma de fantasma começa a mudar. Tentáculos voavam em suas costas, sua máscara branca foi trocada por um rosto sombrio de 8 olhos brancos. Mas não para por aí, a sombra do fantasma cresceu e se espalhou por todos os lados, e dentro dela apareceu um aglomerado par de olhos brancos que estavam preenchendo toda a sombra. Diferente de Alucard, ninguém sentiu a aura de fantasma. Na verdade, eles não estavam sentindo nada. Era como se eles estivessem sendo engolidos silenciosamente por um mar de escuridão. Resolvemos isso depois. Com aquelas palavras, fantasma para de emanar seu poder, e volta à sua forma normal. Alucard por sua vez fez a mesma coisa. Todos os outros se recuperaram do que aconteceu, bem como se lembraram também de respirar. Me lembrem de nunca pisar na bola com ele. Eu já ia te pedir isso. Agora que tudo terminou, nós podemos ir para a sala de cinema. Todos acenam a cabeça, mas quando o fantasma se virou para andar, ele sentiu uma mudança em seu peso. Era insignificante, mas ainda era um peso extra para ele. E quando olhou para baixo, viu o peso extra que estava questionando. Rose estava em seus braços. E aparentemente, ela tinha ciência de que estava agarrada nele, já que sorriu um pouco corada, quando o fantasma a encarou. Rose, até quando você vai continuar agarrada em mim? Até a sala de cinema, talvez. Fantasma ficou encarando Rose por um breve tempo, até que ele começou a andar sem mais nem menos. Contanto que você não fique mimada ou acostumada com isso. Rose fica sem palavras com o que Fantasma disse, e quase não acreditou. Ela então o abraça com mais força, enquanto dava um sorriso de deboche para as outras garotas. Verdade seja dita, soberanos são trapaceiros. Me exclua dessa, não sou como a Rose. Vale tudo no amor e na guerra. Prefiro que fiquem só nos flertes, como a vez que vocês 4 estavam me seguindo em um dos meus passeios. Dá menos trabalho. Droga, ele tinha percebido. Espera aí, aqui só tem 3. Quem foi a 4ª mulher? Não faço ideia. Quando todos começaram a andar, Alucard sentiu alguém puxando novamente seu sobretudo, e novamente era Nifit, só que dessa vez, ela estava com os braços esticados para ele. Quer colo? Se você se comportar, eu prometo que não vou morder. Muito. Se for você, pode me morder até ficar satisfeito. Gostei de você. E assim foi, com todos indo para a sala de cinema, sendo que acabaram esquecendo um certo demônio do rádio, que tinha ficado enterrado no chão, esse tempo todo, e só agora havia se recuperado. Não se preocupem comigo, eu estou bem. Todos chegaram à sala de cinema, tendo Alastor chegando por último, já que Fantasma teve que ir buscá-lo e curar suas feridas. Com um dos Vs, você só ameaça matar. Comigo você quase me matou. Não estou vendo igualdade nisso não. Você é mais cabeça dura que o Valentino. Só daquele jeito que eu iria conseguir fazer você parar. Isso é verdade. Entre esses dois o Alastor sempre foi o mais teimoso. Falou o cara que fez birra quando eu disse que não queria fazer parte do clubinho dele. Chega, já tivemos brigas demais por hoje.
Então, sem mais enrolação, que o show comece. E após Alucard dizer essas palavras, a tela começa a brilhar com todos, sabendo o que irá acontecer. No cair da noite eu vi uma criatura com sede de sangue e anseio de luta. Assim como conta no instinto de caça, assassino humilha sua própria raça. Nosferatu, Drácula, Alucard, você não percebeu? Esse vampiro sou eu. Após aquele turbilhão de informações, todos ficaram chocados e encararam Alucard, que estava com um sorriso no rosto. Eu sabia que esse nome era familiar. Você é o Drácula. Tipo, o Drácula rei dos vampiros? O príncipe das trevas. O filho do demônio. Vlad III Drácula. O rei sem vida. Dracu, o filho do dragão. Acertaram todos, e podem me chamar também de Vlad o Empalador, ou Vlad Tepes, ou Casicli Voivoda se preferirem. Vocês escolhem. Case o quê? Significa príncipe empalador. Desde quando você sabe os idiomas dos humanos? Na biblioteca que fica a alguns metros daqui, fico feliz que o fantasma tinha feito uma, assim não corro o risco de parar os meus estudos. É verdade, tem tanta informação sobre o mundo humano que eu não sabia antes. Era difícil para mim recolher informações sobre a Terra lá no inferno pelos pecadores. Agora eu tenho uma fonte de conhecimento quase que infinita. Você é demais, fantasma. Peraí, aqui tem uma biblioteca? O fantasma fez uma biblioteca? O que é uma biblioteca? Todo mundo encarou Adão e Valentino sem acreditar no que acabaram de ouvir. Cada um tem o idiota que merece. A respeito da biblioteca, isso fica para depois, pois tem algo que deve ser levado em conta que é. Espera um pouco, você vai explicar o meu universo, sendo que eu posso fazer isso? Você não é bem visto pelos outros guardiões como alguém preciso em falar o que deve ser dito de um universo. Você prioriza mais o poder, e tem opiniões fortes da personalidade de cada ser, ao invés de ser unilateral, o máximo possível. O que eu posso fazer? Sou um monstro sanguinário, não um professor de história. Eu consigo ser as duas coisas. No seu caso é trapaça. Como assim trapaça? Isso não importa agora, a questão é, vai você ou vai eu, Alucard? Está bem, vai você, até porque eu não sou o anfitrião deles no fim das contas. Como ia dizendo, Alucard não é o único Drácula. A figura de Drácula é uma das poucas que se tornou tão lendária, ao ponto de existir em vários universos, cada um tendo seu próprio Drácula, e cada Drácula possuindo sua própria história de origem, suas motivações e seus desfechos. E entre todos eles, eu sou o melhor. Para todos ali, saber que quem estava com eles era o próprio rei dos vampiros, já era uma surpresa. Agora descobrir que existem diversos universos com um Drácula diferente do outro, era uma surpresa ainda maior. Então você é o Drácula mais malvado que existe. Quer que eu te morda de novo para provar isso? Já pode começar a escolher onde vai morder desta vez. Nada disso. Já chega de mordidas por hoje. E o que você quis dizer com matar sua própria raça? Pelo que eu sei, o Drácula não mata os seus servos. Ele mata? Dos outros universos eu não sei, não tenho muito interesse em ver as minhas outras versões, mas em meu universo, os vampiros que mato não são os meus servos. Na verdade, a forma de se transformar em vampiro é limitada, pois como sou homem, eu só posso transformar mulheres virgens em vampiras. Se eu sugar o sangue de um homem, ou uma mulher que deixou de ser virgem, eles se tornam ghouls. Com aquela afirmação, somente alguns ficaram surpresos com o que Alucard disse. Ghoul? Mas o que é isso? Pense neles como zumbis aprimorados, e creio que eles são os seus servos, não é mesmo? Exatamente. Mas espera aí, se nos contos você é o primeiro vampiro, então como que você virou vampiro? Esse é um outro método, e um bem raro de acontecer, de alguma forma mística. Quando você está perto de morrer em meio a um mar de corpos, o sangue dos mortos vai em sua direção, te oferecendo a bebê-lo, e se beber, você se torna um vampiro. Mas esse método não torna o vampiro tão diferente de um humano que virou um vampiro ao ser mordido. As únicas diferenças são que o vampiro mordido assume o papel de servo, e o vampiro que o mordeu vira o seu mestre.
E a outra diferença é que o vampiro servo só possui uma parcela dos poderes de um vampiro verdadeiro, mas se ele beber sangue por vontade própria pela primeira vez, então todo o seu potencial é despertado. Todos ficaram surpresos com a forma sinistra que fez Alucard virar um vampiro. Alguns como Emily, Charlie, Veg e Pentius tiveram um calafrio só de imaginar. Mas por que você mata a sua raça? Não era para vocês estarem no mesmo lado. Está falando daqueles pedaços de carne podre. Me poupe, eles não passam de lixo para mim. Suas ambições de serem vampiros e os motivos para matar são tão ridículos que chega a ser um desperdício ter uma criatura tão patética vivendo neste mundo. Que é isso, cara? Por que esse ódio todo? São por dois motivos. O primeiro você já vai ver. E é assim que a criatura desperta. Não tenho metas, não tenho planos. A organização ressuscitou do lado dos humanos. Somente busco um assalto que me seja divertido. Conheça a minha identidade pelo meu nome invertido. Eu sou rompeiro, que mata vampiro. A potência dos meus tiros. Miro, reatiro, cada um elimino. Mostrando que acabar. Você tem coragem pra ir, mas se você for um lixo, sei que não passará disso. Eu ouvi direito? Você está do lado dos humanos. Agora você me surpreendeu de verdade. Organização Hellsing, tipo o sobrenome do lendário caçador de monstros Van Helsing. Acertou. Abraham Van Helsing junto de seus companheiros me enfrentaram no passado. Vocês tinham que ter visto. Foi uma luta espetacular. Eu estava na minha capacidade total como vampiro, e mesmo enfrentando os humanos, que considerava inferiores na época, eles com todas as suas forças, foram capazes de me vencer. Estou curiosa, por que Van Helsing te deixou vivo? Pelo que li no livro, ele tinha matado o Drácula original. É nesse ponto que a história se torna distinta, pois após sua derrota, Van Helsing tomou o corpo de Drácula, e com o uso de experimentos científicos e arcanos, Alucard recebeu mais poder do que já tinha, poderes que os vampiros verdadeiros não possuíam, se tornando então o vampiro definitivo. E em troca disso tudo, por respeito ao seu inimigo, Alucard jurou lealdade à casa Helsing, prometendo que serviria ao herdeiro desta família como seu mestre, bem como seria a arma mais poderosa da organização Helsing, a organização criada para matar qualquer criatura sobrenatural que ousa ameaçar a humanidade. Não havia palavras para descrever o quão surpresos todo mundo estava. O maior inimigo de Drácula havia melhorado o rei dos vampiros, e não só isso, como fez ele servir a família dele. Então Alucard, quer dizer que você serve a família Helsing? Sim, mas eu sirvo somente aquele que oferecer seu sangue após meu antigo dono morrer, ou não me querer mais. Depois de Abraham, os próximos da família Helsing a me usarem foi Arthur Helsing e sua filha Íntegra, que por sinal é a minha favorita. Todos olharam para Íntegra, embora ela não apresentasse nada de especial. Podiam ver em seu olhar uma grandeza e imponência, por ser a atual líder da organização de sua família. Posso até questionar muitas das suas escolhas, Nosferatu, mas devo admitir que você tem um bom gosto para mulheres. Verdade, tendo um mulherão desses, eu aceitaria me tornar servo dela numa boa. Não, te conheço muito bem ao ponto de saber que essa seria a última coisa que você iria querer. Mas que vexame, Alucard. Não se sente humilhado tendo que servir aos humanos? Não minto que é decepcionante ter um mestre covarde e patético, mas Íntegra está longe disso. Na verdade, ela é destemida, inteligente, focada, forte, possui firmeza e autoridade em sua palavra, e uma força de vontade sem igual. Resumindo, uma mestra perfeita para um servo como El. Não consegue ver Alastor? Monstros como nós precisam de um mestre que nos usa como sua arma, seu carrasco, sua espada ceifadora de vidas. Não consegue ficar animado com a ideia de encontrar um mestre que precise sempre de você para destruir todos os seus inimigos? Alastor iria questionar Alucard, mas então ele para e pensa. Alastor olha para Charlie e imagina ela mais velha, sendo mais séria e digna de carregar o título de governante do inferno, além de ser sua nova mestra. E em vez de sujar as próprias mãos, ela o manda fazer isso. Alastor por alguma razão ficou encantado com a ideia de ser uma arma que Charlie sempre usaria, a arma que estaria sempre ao seu lado, e destruiria todos que estivessem em seu caminho, tudo por obediência, e por querer cair nas graças de sua mestra. Despercebido pelos dois, Zeshal também estava pensando nisso, mas ele imaginava ser o monstro que a pequena Serafim usaria quando bem entendesse.
Nunca me ocorreu buscar um mestre que necessita de um servo monstruoso para destruir tudo o que ele deseja, mas você me deixou bem interessado com essa ideia. Você quer minha presença, infernal. Minhas pistolas são suas sentenças. É a casa de AK, feito pra cultura que destruir tudo que é sobrenatural. Por enquanto pode ser o recebe a ordem será seu final. Pensei que estava vendo coisas, mas é verdade, você usa armas de fogo. Armas de fogo? Mas não são estacas de madeira e alho que matam um vampiro? Não sei de onde você tirou essa besteira, e nem quero saber. Primeiro que nem faz sentido essa coisa do alho, e uma estaca de madeira mata até humanos. Olhando por esse lado, você tem razão. Mas o que as armas têm a ver com matar vampiros? Não é como se elas fossem sagradas como uma arma angelical. Veg não recebeu nenhuma resposta vinda de Alucard. Tudo o que viu foi ele aumentando o sorriso, e logo todos se espantam já tendo ideia do que poderia ser. Espera um pouco, você por acaso usa armas angelicais? O certo é armas abençoadas. Uma das fraquezas dos vampiros é a prata, e se a prata for benzida melhor ainda, não tem vampiro que aguente. Essas belezinhas aqui possuem balas de pratas abençoadas pela igreja. E você vai à igreja só para fazer isso? Esqueci de dizer isso, mas a minha organização é afiliada à igreja, por isso que eu possuo armas abençoadas. Foi então que todos viram Alucard correndo atrás de um vampiro que estava expressando um olhar de puro medo. Tô vendo que humilhar faz parte do seu trabalho. É a minha parte favorita. Normalmente eu deixo eles me acertarem com tudo o que tem, e então eu me regenero para mostrar que todas as suas tentativas são em vão. Até porque se eu for ir com tudo, eles morreriam com facilidade. Vivo em guerra entre monstros católicos protestantes. Você não vai me matar, eu vou me regenerar antes. Nem baionetas sagradas retiram minha certeza que eu vou voltar e te matar, mesmo sem cabeça. Pera, você não disse que a organização era afiliada à igreja. Por que então você está lutando contra seus aliados? Eles não são meus aliados. A minha organização, além de servir a rainha da Inglaterra, nós somos seguidores da Igreja Protestante. Porém, a organização Iscariotes da Igreja Católica do Vaticano odeia a gente, mesmo que nossos trabalhos sejam de matar monstros. Agora entendi por que as duas igrejas estão em conflito. Ei, Lute, qual é a diferença da igreja católica com a protestante? Nunca entendi essa parada de igrejas diferentes que pregam a mesma coisa. Melhor continuar assim. Isso é invenção dos humanos, pura frescura na minha opinião. Desde quando vocês ficaram próximos? Quando o assunto é tomar um drink, não existe conflitos e nem inimigos. Devo admitir que não estava esperando que um pecador fosse capaz de me acompanhar na bebedeira. Amadores. Foi então que todos ficaram chocados ao verem que as armas sagradas não estavam funcionando contra Alucard, e mais espantados quando viram Alucard ter sua cabeça cortada, e mesmo assim, ele regenerou por completo. Como isso é possível? Vocês precisam ser mais específicos. Você disse que armas sagradas matam vampiros, como você não morreu? Acho que ainda não caiu a ficha de que eu sou uma exceção. Não pode ser. Isso por acaso é uma das melhorias que Van Helsing fez em você? Certa resposta. Por causa dele, me tornei tolerante a todas as fraquezas que os vampiros possuem. Até mesmo sou capaz de andar no sol. E como você regenerou sua cabeça? Nem mesmo usando magia é possível realizar tal proeza. Vou deixar você descobrir isso sozinha. Sua face incrédula é tão divertida que não quero desfazer dela tão cedo. Você é incrível. Quer dizer que o meu garoto mal é invencível a tudo. Sua bobinha, imortalidade não existe. Sempre tem uma forma de matar alguém. O que Alucard falou deixou todos intrigados. O jeito que ele tinha falado parecia que ele odiava ser imortal. Alucard, não é que eu queira desmerecer sua opinião, mas você é o último com direito de dizer isso. Não, de novo não. Eu não quero abrir essa discussão outra vez. Tá tudo bem aí? Não se preocupe, acontece sempre. Mas um ponto a se destacar é que o homem que teve o feito de cortar a cabeça de Alucard é a arma definitiva dos Iscariotes, Alexander Anderson. Naturalmente, Alexander é um padre totalmente devoto ao catolicismo. Ele também fica responsável por cuidar das crianças de um orfanato.
sendo gentil e carinhoso com todas elas. Mas quando ele é convocado para caçar monstros, sua personalidade muda para alguém completamente insano e cruel com os monstros. Embora tenha algumas modificações genéticas que o permitem regenerar de feridas como as de balas, ele é apenas um humano comum, mas possui habilidades físicas tão extraordinárias que, quando combinadas com os textos sagrados que ele carrega consigo junto de suas baionetas benzidas, ele pode se equiparar com Alucard em uma luta. Quando o fantasma terminou de falar, todos ficaram surpresos. Eles não esperavam que houvesse um outro humano, além de Van Helsing e seus companheiros, que fosse capaz de bater de frente contra Alucard. Aquele sorriso. Eu também percebi. O sorriso lembrou muito as máscaras sorridentes dos exorcistas. Já até imagino ele fazendo parte da banda. Pena que você descobriu a existência dele quando aceitou a proposta do fantasma onde devemos trabalhar. Todos juntos. Pior que nessa você tem razão. Não entendi, ele é um garoto mau. E isso importa? Por acaso você está me trocando? Não, é claro que não. Qual é? Ele é só um humano. Não daria nem pro cheiro perto de nós soberanos. Não seja arrogante, perdi para humanos por causa desse erro. Além disso, eu analisei vocês, e sei que o padre no seu normal, mataria o demônio alto e negro com facilidade. Quando Alucard disse isso, a maioria dos demônios ficou em choque, pois isso também significava que Alexander vencia a maioria dos demônios ali presentes, já que Zestial era o soberano mais forte. E quando todo mundo foi olhar para Zestial e ver sua reação, esperando ele ficar irritado ou surpreso com aquilo, eles foram recebidos pelo demônio negro, tendo uma expressão pacífica no rosto. Parece que eu estarei em apuros se for encontrar com ele no caminho. Você concorda com ele? Sou grandinho o suficiente para admitir que eu não sou o mais forte do universo, e se Alucard disse com tanta sinceridade, então ele deve ter razão. A modéstia engrandece sua alma, meu caro colega sombrio. Uma criatura da escuridão, você não tem noção do poder que eu tenho na ausência de restrição. Os oponentes que me enfrentam sofrem tormentos mortais. Você é apenas comida para meus cães infernais. Todos ficaram chocados com o que acabaram de ouvir. Alucard já tinha habilidades impressionantes, e mesmo assim, ele estava se segurando. Restrição! Você despreza tanto a sua raça que esse tempo todo que esteve lutando contra outros vampiros, você estava restringindo seus poderes. Agora você entende por que eu considero os outros da minha raça um lixo? Eles se dizem vampiros, mas não conseguem nem me fazer lutar a sério. Como posso vê-los como outra coisa do que insignificantes? Compartilho a sua aflição, Alucard. É bem irritante isso. E as surpresas não param, pois logo em seguida todo mundo se espanta ao ver que Alucard possui cães infernais. Cães infernais? Já não basta a apelação de vampiro, você ainda tem cães infernais? Quando Andrew terminou de falar, todos se assustam ao verem uma das mãos de Alucard se transformando na cabeça de um cão infernal cheio de olhos e dentes afiados. E ele consegue ser mais feio que os cães infernais do nosso mundo. Não precisam se assustar, ele não morde. Bom, não muito pelo menos. Embora Alucard estivesse assegurando de que estava tudo bem, ninguém acreditou nele. Apenas Nifit, que era louca o bastante para se aproximar com a intenção de acariciar o cão infernal, mas Fantasma a agarra pelo vestido e a deixa suspensa no ar. Me solta, Fantasma, isso não é justo. Não é hora de brincar, Nifit. Você faz isso depois do vídeo. Você fala de restrição, aí depois manda uma dessas. Está me dizendo que esse é o seu normal, e que você guarda esse bicho dentro de você? Não me diga que você tem um cão infernal por causa de Van Helsing. Correto, Vossa Majestade, e Vossa Alteza. Embora o cão infernal seja um dos familiares favoritos de Alucard, ele só usa contra vampiros de alto nível. Quanto mais forte for o seu alvo, mais restrições ele irá remover, e a sua restrição foi definida em 3 níveis, que ele só pode liberar por palavras-chave, podendo usar sua força total até o inimigo ser morto. Tudo com o propósito de cumprir a missão que foi dada a mim pela família Helsing. Com todo esse poder, que tipo de missão dariam para um monstro como você? Ora, é simples. A minha missão é procurar e destruir. Eu vou caçar, você morre aqui, não adianta me atingir. Eu vou voltar.
Todos conheciam o inimaginável, estavam acostumados com o sobrenatural, mas o que Alucard mostrou foi algo de se horrorizar, ter o poder de invocar uma legião de mortos, que juntos, parecia mais um oceano de almas, capaz de engolir uma cidade inteira. Isso estava além da imaginação de cada um. Nem mesmo Sera e Lúcifer esperavam por algo tão absurdo. Alguém me diz que isso é um pesadelo. Eu preciso urgentemente ouvir isso. Eu também quero ouvir isso. Não estou conseguindo parar de tremer. Isto não pode ser verdade, é impossível. Você não faz ideia do que é possível, fantasma. Diga a frase-chave para a restrição 0. Por quê? Que eu saiba, você não precisa mais disso para liberar seu poder. Restrição 0? A última restrição que impede Alucard de usar o seu real poder, que é o poder que vocês viram. Mas diferente das 3 primeiras restrições, a restrição 0 só é liberada por uma frase-chave do dono e uma frase-chave de Alucard. E sinceramente, Alucard, eu não acho isso uma boa ideia. Por quê? Está me dizendo que esses demônios e anjos estão com medo de um mero vampiro? Não havia inocência na pergunta de Alucard. Ele queria irritar e ferir o orgulho de todos ali. Charlie, Emily, Zechel e Rose tinham entendido o jogo dele, e por isso ignoraram. Sera, Veg e Carmilla, por mais que estivessem com raiva, elas conseguiram se controlar. Nifit era a única que estava tranquila por simplesmente ser a Nifit, mas os outros... Anda logo com isso. Eu não tenho medo de pecadores, tampouco tenho medo de você. Não subestime a gente. Deus, seu pior idiota. Fácil demais. Calma, gente, é isso que ele quer. Fica fora disso, pirralha. Charlie, entenda uma coisa. Não podemos aceitar que Alucard insulte a gente por qualquer besteira, então não interrompa. Mas eu não quero receber a consequência das suas ações. Não vai ser nada demais, isso eu garanto. Foi então que Alucard pisca para Fantasma, dando a ele uma mensagem secreta. Fantasma inclinou a cabeça de lado, enquanto continuava com a sua expressão sem emoções. Alucard então dá um sorriso debochado de canto, sendo recebido por Fantasma levantando os ombros, o que resultou em Alucard sorrindo com os dentes à mostra. Liberte o sistema de restrição para nível 0, faça eles retornarem, faça com que centenas e milhares retornem debaixo da terra. Cante. Foram palavras simples, mas todos sentiram o terror vindo delas. Até mesmo Sera e Lúcifer sentiam algo imenso vindo, um perigo sem igual. Here standeth the bird of Hermes, eating mine own wings. O que aconteceu a seguir foi algo que todos descreveriam como animais, seguindo os instintos de sobrevivência, pois a maior parte do pessoal ali presente decidiram atacar Alucard com tudo o que tinham, destroçando o rei dos vampiros em milhões de pedaços. Até mesmo Zechel e Nifit, que eram os únicos que não tinham medo de Alucard, cederam aos instintos de sobrevivência e não hesitaram em atacar. Já o resto seguiram os instintos de fugir, saírem de lá o mais rápido possível. Charlie fazia parte desse grupo, e poderia até ser dito que entre todos ali, ela foi a mais inteligente, pois enquanto os outros corriam para os pontos mais afastados da sala, achando que estariam seguros, Charlie foi para o único lugar que ela tinha certeza que era seguro, que era atrás de Fantasma. Ela não sabia se Fantasma faria alguma coisa a respeito daquilo tudo, mas seus instintos gritaram que ela deveria estar perto daquele que era o mais forte da sala. E em meio a isso tudo, os anjos e demônios pararam de atacar quando viram que no lugar do corpo de Alucard, agora estava uma sombra com um brilho vermelho em volta. Eles acharam que tudo havia acabado, mas infelizmente, eles estavam errados. To keep myself tame. Foram as últimas palavras ditas por Alucard. Então o desespero tomou conta do coração de todo mundo. Eles não sabiam mais o que fazer a não ser esperar o inevitável. Temendo pelo que poderia aparecer, todos fecharam seus olhos, e então... Peekaboo. Todo mundo estranhou aquela palavra que tinha um ar infantil, e quando abriram os olhos, viram que no lugar de uma gigantesca sombra, estava uma pequena garota de longos cabelos negros, e com um casaco branco.
Sério, vocês precisam ver as caras que estão fazendo, são muito hilárias. Por acaso vocês viram um fantasma, ou realmente pensaram que eu liberaria o meu exército de mortos para esta sala? Por um tempo, o susto tinha ficado estampado nos rostos de todo mundo, mas aos poucos eles se recuperaram e começaram a ficar com raiva. Caramba, Alucard, nem o Alastor faria uma coisa dessas, o que é até surpreendente. E isso quer dizer alguma coisa, principalmente quando é com o Alastor que comparamos esse tipo de brincadeira. Até o Alastor sabe que tudo tem um limite. Por alguma razão, eu sinto que estou sendo ofendido. Ora, não fiquem assim não, foi só uma brincadeirinha. Além disso, apresentar a natureza da restrição zero com uma mera explicação não teria tanto impacto como tem agora. O que você quer dizer com isso? Eu não entendi nada do que você falou. O pássaro de Hermes, isso não me é estranho. Zestial ficou repetindo aquela frase em sua cabeça, até que ele arregala os olhos, estando perplexo, ao se lembrar de onde ouviu falar daquilo. Vamos começar por aí. Eu acho que isso não tem nada a ver com mitologia, pois eu não me lembro de nada falando que Hermes tem um pássaro. E está correto, Pentius, isso não é da mitologia grega, é de Ripley. Espera, você está falando de Dior de Ripley, o alquimista? E quem é esse cara aí? O homem que fez a fórmula para criar a pedra filosofal. Todos arregalaram os olhos com o que Zestial disse. Embora quase ninguém tinha interesse em alquimia, todos já escutaram pelo menos uma vez da pedra filosofal. Calma, você não pode estar falando daquela pedra que torna o usuário imortal, está? É dessa mesma que estou falando. Quer dizer que o Alucard tem a pedra filosofal? Não. Quando o fantasma se manifestou, todos prestaram atenção nele, somente Zestial não olhou para o fantasma, devido às suspeitas que estava tendo. Alucard não possui a pedra filosofal, ele é a pedra filosofal. Com aquelas palavras, todos se espantaram ao saberem que Alucard era a relíquia lendária que muitos buscaram obter. O rei dos vampiros simplesmente sorri com aquilo tudo. E depois você tem a audácia de dizer que imortalidade não existe. Ainda mais quando ele diz que é o pássaro de Hermes, de acordo com o que Ripley fez. O pássaro de Hermes é na verdade a fênix, a ave imortal que representa o renascimento. Sem contar que sua paleta de cores nas suas três aparências são sempre vermelho, preto e branco, que por coincidência ou não, são as cores das três pedras que representam os três estágios para a criação da pedra filosofal. Me diga, Alucard, isso por acaso é obra de Van Helsing? Alucard nada diz, ele apenas continuava sorrindo de forma sinistra, até que ele começa a aplaudir, enquanto sua aparência mudava aos poucos. Exatamente, o meu velho inimigo usou a fórmula de Ripley para me tornar a sua arma definitiva contra os outros monstros, e cada forma minha representa uma das três pedras, devido ao fato de que uma aparência possui a cor predominante entre as três cores. Minha antiga aparência, a de quando eu era Vlad ou Drácula, por estar usando muito preto. Esta forma representa a primeira fase da pedra filosofal, Nigredo, também sendo a cor da morte dentro da alquimia, e faz até sentido já que quando eu estou nesta forma, eu posso invocar o mar de mortos como vocês viram, e acima de tudo, eu como Drácula matei muita gente. Então está mais do que estabelecido para essa forma representar Nigredo. Agora vamos para o segundo estágio, o branco, também conhecido como albedo, e esta aparência de criança que eu tenho agora, representa o fato de que deixo de ser Conde Drácula, e me torno um servo obediente e domesticado da família Helsing. Na alquimia, albedo representa a purificação, mas isso não quer dizer que eu me tornei sagrado em minha nova forma. O certo seria que eu deixei de ser quem já fui um dia, ao me tornar o servo da família Helsing, bem como não seguia mais as minhas próprias vontades. O preto virou branco, assim como o conde virou servo. Tudo o que eu fazia durante essa época era ser o animal de estimação da família Helsing, e permaneci desse jeito, até Arthur Helsing me dar uma nova identidade e me selar dentro de uma masmorra. E aqui está a minha última forma, onde o branco é manchado pelo vermelho, não mais purificado, não mais forçado a ser domesticado, e novamente eu tenho uma identidade, e esta identidade mostra quem eu sou agora, um novo ser, diferente de quem já fui no passado. Eu sou o monstro de íntegra, sou um servo fiel da organização Helsing, sou arma definitiva contra os monstros.
Eu sou Alucard, cujas as minhas vestes são vermelhas, representando Rubedo, o último estágio da pedra filosofal, que é a autoconsciência. Após ouvirem aquela explicação da natureza de cada forma de Alucard, todos ficaram impressionados. Cada aparência que ele teve no decorrer da sua vida tinha um significado tão profundo que parecia que havia 3 seres habitando em um só corpo. Nossa, eu sabia que o Rei dos Vampiros era uma figura lendária, mas não esperava que você fosse tão complexo. Rostinho de anjo, você pode não ter percebido, mas todos vocês também compartilham pelo menos um dos 3 estágios da pedra filosofal. Não falo que todo mundo aqui pode ter passado pelas mesmas coisas que passei, mas cada um de vocês possui ou preto, ou branco, ou vermelho em suas vestes. Após Alucard dizer aquilo, todo mundo tinha ficado surpreso, e rapidamente olham para as suas vestes. Embora eles tivessem outras cores, todos eles tinham pelo menos uma das 3 cores, que representavam os 3 estágios da pedra filosofal. Ele tem razão, gente. Todos nós temos uma das 3 cores. E o significado delas na alquimia corresponde ao que somos. Por exemplo, eu que tenho o vermelho como a cor dominante, quer dizer que deixei a minha velha identidade para trás, e agora eu me reconheço como o demônio do rádio. O mesmo vale para mim, deixei o meu antigo eu no passado e me tornei um novo ser. Então temos algo em comum, velhota. Sou do time vermelho também, adoro a cor do sangue. Não é nesse sentido aí, e tampouco acho que você tem alguma consciência de quem é, mas ok, agora comigo não há dúvidas. Eu com toda certeza sou o vermelho, pois tenho total consciência de quem eu sou. No meu caso, eu sempre usei vermelho, acho que isso significa que sempre tive consciência de quem eu sou e qual é o meu objetivo. Sempre usou vermelho, né? Não começa, pai, aquela fase na adolescência não conta. Eu acho que conta. Eu porto o preto, de certa forma, faz sentido a morte andar comigo, já que eu carrego várias almas, por ser um soberano. Embora tenha somente alguns soberanos com o preto sendo a cor predominante, eu vejo que cada soberano possui um pouco de preto, um símbolo que os faz lembrar que a morte anda com a gente por possuirmos várias almas. E o preto também se destaca em mim por eu ser uma armeira. Pois é, em matéria de carregar várias almas, eu me encaixo com o preto assim como vocês. Eu também estou incluído nessa. O mesmo aqui. Aí, galera angelical, já está na cara que a gente representa o branco, a purificação. Faz sentido já que a gente vive no paraíso como almas sagradas. Ou que vocês não passam de meros servos obedientes a uma entidade maior. Alastor estava esperando vozes irritadas, qualquer coisa que tirasse alguém do sério, mas tudo o que viu foi Adão, Sera, Emily, Lute e Lucifer, pensativos após o demônio do rádio falar aquilo. Olha, eu entendi que você está tirando uma com a nossa cara, mas o que você falou me deixou pensativo com algo que me incomodou desde que existo. Quero dizer, nós anjos sempre estivemos trajando o branco, nunca tínhamos usado o preto para dizer que tínhamos uma outra identidade. Mas seguindo a lógica de Alucard, a ideia de que deveríamos servir alguém, nunca saiu da minha cabeça. Eu sei lá, sinto que deveria ter um ser para quem eu iria me curvar, só que eu não entendo o motivo. Espera, quer dizer que você também ficava assim? Pensei que era a única, eu fico com esse pensamento quase todo dia. Eu também, é estranho, mas ao mesmo tempo familiar. Mesmo tendo mais preto do que branco, também fico com essa sensação. Acho que isso está além da lógica da alquimia. Até eu que sou uma alma humana sinto isso, bem louco, não concordam? Agora que você falou, eu também fiquei com esse pensamento por vários anos. Enquanto os anjos refletiam aquilo, os demônios ficaram com uma sensação esquisita dentro deles. Parecia que haviam esquecido de alguma coisa, algo importante. Somente Fantasma e Alucard entendiam tudo aquilo, e quem estava mais incomodado era o Alastor. Certo, eu estava esperando por uma outra reação de vocês. Hoje realmente não é o meu dia. E de verdade, Alastor, eu acho que isso não se aplica somente aos anjos, pois o branco predomina em mim também, e faz até sentido já que antes de morrer, eu tinha uma vida muito diferente, e ela se encaixava bastante com o preto, e agora no inferno fui de certa forma purificado, pois deixei aquela identidade para trás. Tem razão, você virou o meu servo. Por enquanto. No meu caso,
Embora eu use preto, não acho que eu tenho algo muito a ver com morte. Tudo bem que muitos dos meus ovinhos morreram de lá para cá, ou que eu construa armas com grande poder de destruição, mas talvez seja que eu nunca mudei desde que fui para o inferno. Eu mantive a minha identidade de quando era vivo. É aí que você se engana, cobrinha. Você não usa mais o preto no nosso universo. Você foi pro paraíso. E lá você está usando o branco. E sabendo que a princesinha mudou você. Então você não é mais o mesmo durante esses 6 meses. Isso que resultou em você ser redimido. Quando Chewie disse aquilo, algo estalou na cabeça de Charlie, como se ela tivesse encontrado a iluminação. Caramba, agora que eu percebi, eu poderia usar o conceito dos 3 estágios da pedra filosofal no meu hotel. Isso ajudaria os pecadores a tomarem novos caminhos para serem pessoas melhores. Amor, não leve esse conceito muito a sério para o nosso universo. Muitos dos pecadores usam vermelho, o que daria a entender que eles têm autoconsciência de quem são. E te conhecendo bem, você não iria descartá-los, só por eles já terem aceitado quem são agora. Verdade, eu não desistiria de nenhum deles. Mas olhando por um lado, acho que assim como Alucard, eu também representei as 3 cores. O preto é de quando eu era uma exorcista que matava vários pecadores sem pudor. Depois disso, eu usei o branco, e isso foi naquele fatídico dia, onde eu perdi minha velha identidade e após isso fui acolhida pela Charlie. E hoje eu uso o vermelho, mostrando que agora eu tenho uma nova identidade, que é ajudar a Charlie com o seu sonho e estar ao seu lado sempre que precisar. Com aquelas palavras, alguns olharam intrigados para Veg. Charlie era quem estava mais emocionada, tanto que abraçou sua namorada com força. Alucard olhou para a ex-exorcista com um olhar de fascínio. Olha só, parece que esse universo tem o seu próprio pássaro de Hermes. Para falar a verdade, Charlie é mais forte que eu, e nós duas não temos esse lance de mestre e servo, mas eu faria de tudo por ela. Já é um começo. E com você, fantasma, esse conceito se aplica no seu universo? A pergunta de Charlie chamou a atenção de todo mundo. Apenas Alucard não olhou para ele. Na verdade, sua face tinha ficado sombria com aquela pergunta. Meu universo não possui muito desse conceito, mas se for aplicar isso em mim, então eu sempre serei o preto, pois da mesma forma que em minhas mãos residem as inúmeras vidas que ceifei, eu carrego muitos seres em minha sombra. O que Fantasma disse fez todos ficarem tensos. Eles tão pouco sabiam sobre Fantasma, e o pouco que sabiam, deixavam eles mais nervosos, pois parecia que quanto mais vagassem na escuridão, que era o fantasma, mais as chances deles diminuíam de voltarem para a luz. Mas o que foi surpreendente e ao mesmo tempo perturbador para todos, foi ver Alucard derramando lágrimas por Fantasma, e a parte perturbadora era que ele derramava lágrimas de sangue. Você me contou tudo já tem um bom tempo, e ainda assim continua deprimente a sua vida. Pobre e lamentável cavaleiro, quanta dor em te carrega, quantos passos deu para sua aflição diminuir. Teu preto oculta as feridas que há tanto tempo estão alastradas. Aquilo foi surpreendentemente triste vindo de Alucard. Todos até levaram um choque com aquela mudança de comportamento, e cada vez mais estavam curiosos para saberem a respeito de Fantasma, pois se até um monstro como Alucard ficava daquele jeito, significava que havia algo no passado de Fantasma que o tornava tão único. Foi então que Fantasma se aproximou de Alucard e tocou o seu ombro. O mais difícil para mim é expressar, logo eu que fui quem experimentou tal tormento, e ainda assim não sei o que sentir, mas se o que estou sentindo neste exato momento é gratidão, então saiba que sou grato por se importar Alucard. Porém você deve parar de chorar, não é do seu feitio ser sentimental. O temido monstro da organização Hellsing não cairia em lágrimas nem diante de 1000 pesadelos. Recomponha-se mais uma vez, Conde Drácula. Volte a sorrir cruelmente para seus inimigos. Mantenha sua arrogância no topo de sua vida, para que continue seguindo em frente, honrando a memória de seu velho e querido Nêmesis. As palavras de Fantasma continuavam vazias e sem sentimentalismo como sempre foram, mas de algum jeito, todos conseguiam sentir a profundidade delas várias vezes que ele falava, e desta vez, todos sentiam conforto vindo delas. Era algo inexplicável, algo que somente Fantasma era capaz de fazer, tanto que Alucard voltou, com seu icônico sorriso após isso.
Sou guardião de mundos há mais tempo que você, mas é você quem está me confortando. Era para você ser a criança nessa história. Este que é o problema. Eu nunca fui. Aquilo chamou a atenção de todos. Mais uma descoberta eles tinham feito sobre o fantasma, e mais curiosos eles estavam. Foi então que Fantasma se afastou de Alucard, e fala com todo mundo. Peço desculpas pela situação de alguns minutos atrás. Enfim, enrolamos por tempo demais. Vamos dar continuidade ao vídeo. Ninguém falou nada, nem mesmo Alastor, ou os Vês, ou Adão, que eram os que mais zombavam dos outros. Todos apenas assentiram, e voltaram seus rostos para a tela. Uma vez já fui homem, mas minha fé nisso com Deus me dediquei. Só recebi silêncio de Deus que traiu. Me condenei eternamente a integrar. Devo servir, eu só tenho uma missão: procurar e destruir. Nossa, depois de tanto vermos o quão monstruoso é você, fica difícil de acreditar que você já foi humano um dia. Tem horas que eu mesmo me esqueço de que já fui humano um dia. Foi então que todos viram que Alucard seria executado, e antes dele ter a cabeça cortada, ele estava bebendo o sangue dos mortos, o que deu para entender que foi nesse exato momento que ele se tornou vampiro. Mas quando ouviram a canção, com Alucard dizendo que foi traído pelo seu Deus, todos os demônios sentiram um arrepio subindo em seus corpos, e um temor gigantesco. O mesmo foi com os anjos. Só que mesmo que eles não conhecessem aquele Deus, por alguma razão, eles ficaram furiosos quando Alucard chamou tal Deus de traidor. Eles não conseguiam entender, mas estavam tão irritados como nunca antes ficaram. Retire o que disse Alucard. Retire o que disse. Não ouse chamá-lo de traidor, isso é algo que não permitirei você dizer abertamente. Posso tolerar muita coisa, mas isso é algo que não aceito alguém dizer. Eu lamento pelo que você teve que passar, mas não vou aceitar você falar mal dele. Dele quem? Quando Alucard fez essa pergunta, tanto Sera quanto Emily tinham abrido a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu e logo ficam confusas, pois assim como os outros anjos, elas não entendiam porque estavam irritadas por Alucard ter chamado aquele Deus de traidor. Um Deus que eles não conheciam nem o nome. Lúcifer era o único que sentiu dividido ao ouvir aquilo. Parte de sua raiva era por Alucard ter chamado aquele Deus de traidor, e a outra parte era para o próprio Deus, mas ele sentia que essa segunda raiva não vinha dele, mas ao mesmo tempo era dele. O conflito era tanto que ele permaneceu quieto para querer entender porque estava tão dividido em quem deveria sentir raiva. Perdão, Alucard, eu não sei o que deu em mim, mas quando você falou que seu Deus te traiu, eu senti muita raiva. Pode me dizer quem é esse Deus? Eu não o conheço. Fantasma já tinha explicado para Alucard a respeito daquele universo, e mesmo agora ele ainda não conseguia acreditar. Ele estaria morrendo de rir, se não tivesse prometido para o fantasma que guardaria segredo, pois aquilo era sem dúvidas hilário demais para ele. Isso é surpresa, mas vamos dizer que é algo que vocês irão aprender. Quando Alucard disse isso, Sera não pode deixar de pensar naquela vez que Fantasma disse que tinha alguém que ela iria conhecer. A mesma estava começando a juntar as peças, embora tivesse muita coisa que ela ainda não entendia. Foi então que todos viram Alucard servindo a sua mestra. Charlie ficou pensativa ao ver que Íntegra só deu aquela missão para Alucard, embora já era uma missão bem perturbadora. Parecia que não havia mais nada que Alucard quisesse fazer além do que foi ordenado. Você parece estar bem satisfeito tendo apenas essa missão, não busca mais nada além disso? Sou um homem prático, mas existe algo a mais que busco, um desejo que acabei tendo ao longo dos anos, enquanto trabalhava para a organização. E qual seria? A sua ordem eu acato. Sou mortal e isso é fato. Mesmo um amigo passado, se for inimigo eu mato. Eu já fui devastado. O mundo como eu tô profano. Vê aquilo que eu sou. Me mate quando ainda humano. Por mais que sejam traidores, você nem sente receio em matar seus antigos aliados? Já estou acostumado. Além disso, é uma ordem de minha mestra. Se ela quiser que eu mate um traidor, eu farei. Se ela quer que eu poupe, eu farei. Agora, se for por minha preferência, pouco me importa quem eu mato.
Foi então que todos ficaram confusos quando viram Alucard se enxergando como uma aberração, e que pedia para não ser como ele, mas a parte mais surpreendente foi Alucard, querendo ser morto por um humano. Você quer morrer? Morrer pelo humano que possui uma força de vontade poderosa o bastante para superar os meus poderes, isso é sem dúvidas, algo grandioso de se pensar. Porque alguém como você pensaria em morrer? E ainda pelas mãos de uma raça inferior? Alucard não falou nada naquele momento, ele apenas ficou quieto com um sorriso mais sincero que todos já viram. Parecia que ele estava refletindo alguma coisa. Você não sabe de nada mesmo, os humanos estão longe de serem inferiores aos monstros, é verdade que sem suas ferramentas, eles não podem voar, não possuem força e velocidade elevada, muito menos poderes místicos, e nem vivem para sempre. Mas mesmo assim, nunca reparou que em toda a história contada, são os humanos que acabam tendo o dever de matar os monstros. Como eles podem ser uma raça inferior? O que Alucard disse deixou todos espantados, e neste momento todos pensaram com aquele questionamento. Realmente os monstros contados nas histórias eram mortos na maioria das vezes, mortos por humanos. Antes eles até veriam que isso poderia ser um roteirismo dos autores, em fazer o personagem humano vencer um monstro, já que na lógica isso seria impossível. Mas agora era diferente, eles estavam diante do próprio Conde Drácula, o rei dos vampiros, o mesmo rei que foi derrotado por meros humanos. Todo mundo começou a pensar que aquelas histórias talvez não tivessem tanta forçação na hora do humano derrotar o monstro. Foi então que todos viram Alucard assumir sua forma de Conde Drácula. Os humanos dão tudo de si a cada minuto de cada dia das suas vidas, e entre eles existem aqueles cuja força de vontade é tão forte que nada os abala. Eles não são como eu que reneguei minha mortalidade para poder viver por mais tempo. Eles aguentam viver, sabendo que no final irão envelhecer e morrer. Isso é força de vontade. Não estou dizendo que eu rejeito ser um vampiro. Aos meus olhos, isso é algo que deve ser merecido. Mas os humanos são mais do que podemos ver com os olhos, e aqueles que se negam a desistir são merecedores de irem além dos caminhos da humanidade. Pensei que a maioria já soubesse disso, afinal vocês já foram humanos. Foi impressionante para todo mundo ver Alucard mostrando sua total admiração pelos humanos, nem sequer parecia que ele era um monstro. Charlie era quem estava mais surpresa com a atitude de Alucard, e por isso ela queria falar uma coisa para ele. De verdade, Alucard, eu consigo entender muito bem sua visão dos humanos. Mas por que você quer morrer? Você não disse que gosta de servir a íntegra. Se você morrer, você não estará mais com ela. Poderia ser um questionamento, mas Charlie estava procurando uma desculpa para fazer Alucard desistir de morrer. Ele podia ser um monstro, mas em seu coração, ela sentia que existia algo mais profundo em Alucard. Por esta razão, ela não queria que ele morresse. Foi então que algo inexplicável aconteceu, algo que somente Charlie viu. No começo ela estava vendo o próprio Drácula, com seu sorriso inabalável, mas aos poucos a sua aparência mudava, com ele tendo olhos azuis e uma pele mais rosada, dando a entender que era assim que Alucard era quando humano. Charlie percebeu que seu sorriso não estava lá, na verdade parecia que Alucard nunca sorriu na vida, e seu olhar estava abatido, como alguém que nunca teve uma noite de sono. E por fim viu Alucard quando era criança, sua expressão era sombria, e seu olhar era tão vazio que Charlie nem acreditava que o que estava vendo era realmente uma criança. Então tudo volta ao normal, com Charlie voltando a ver Drácula mais uma vez, mas de repente algo na cabeça de Charlie clicou após ver aquilo. Ela sentiu que talvez tenha finalmente entendido o desejo de Alucard. Alucard, não me diga que essa violência, essa crueldade, essa súplica por morrer, esse tempo todo você estava. Os pensamentos de Charlie foram interrompidos com Alucard, voltando à sua forma mais jovem, enquanto ficava rindo. Não confunda as coisas, rostinho de anjo. Não é porque eu penso em morrer que quero abandonar a minha mestra. Esta é apenas a forma que desejo morrer. Charlie estava prestes a questionar que não era somente aquilo, mas então ela vê Alucard fazendo o sinal de silêncio colocando um dedo na boca. O mesmo também estava sorrindo para ela, um sorriso honesto e sem malícia, algo que Charlie ficou surpresa em ver esse sorriso em Alucard.
Doce Charlie, quero que mantenha isto em segredo. Este conhecimento é só para você, pois eu sabia que entre todos aqui, você era a única que entenderia o que eu realmente sinto. Charlie fica surpresa ao escutar a voz de Alucard ecoando em sua cabeça. O tom era bem diferente do que ele usava para falar com os outros. Era mais gentil. Charlie não entendia o motivo de manter segredo, mas ela acena a cabeça para Alucard, aceitando o pedido dele. Vocês tentaram me afastar, mas veja agora eu volto. Vejam sanguinários segundos que eu mato. Pode ser tarde pra Londres, mas disso eu já sei. A guerra de anos atrás, hoje eu acabar. Afastar você? O que quer dizer com isso? No futuro bem próximo da linha do tempo de Alucard, haverá uma guerra de tamanha catástrofe que irá dizimar Londres. Os inimigos de Alucard tinham o plano de atraí-lo para um local afastado, que era um navio militar, longe de qualquer costa, e de certa forma, isso funcionou por um breve período. Foi uma surpresa para todo mundo saber que Alucard iria encarar uma guerra, e mais ainda, ao descobrirem que os inimigos dele preferiam afastá-lo do que encarar ele de frente. Não entendi. Porque o plano deles de afastar Alucard é deixá-lo em mar aberto. Dizem que vampiros não podem cruzar grandes volumes de água. É quase como se dissesse que a água é o inimigo mortal dos vampiros, já que ela os enfraquece. Foi então que todos ficam tensos ao verem o Rio da Morte cobrindo toda Londres, mas a parte mais chocante foi que a música diz que aquele exército era a quantidade de pessoas que Alucard já matou. Cara, você obteve as almas deles depois de matá-los. Isso é arrepiante até para um soberano. Nunca em toda a minha vida vi alguém com tantas almas ao ponto de inundar uma cidade inteira. Chega a ser impressionante que você tenha tudo isso dentro de você. Neste momento, a mente de Alastor clicou com um pensamento que acabou surgindo com aquela afirmação de Zestial. Entendi. Agora eu finalmente entendi, maldito. Então é assim que funciona sua imortalidade. O que quer dizer com isso, Alastor? Quando Alucard recebe um ferimento que está além da sua regeneração, como ter a cabeça cortada, ele sacrifica uma das almas que está dentro dele para se recuperar completamente. Aquilo chocou todo mundo, principalmente os outros soberanos, saberem que existia a possibilidade de usar outras almas como sacrifício para pouparem a própria vida. Era algo que eles nunca imaginaram. Você está certo, Alastor. Além disso, essa é a única forma de alguém ter uma chance de matar Alucard, sendo que o propósito principal dessa guerra foi fazer Alucard usar a restrição 0 e liberar todas as almas dentro dele para que ele ficasse mais vulnerável. Mas não se enganem, mesmo sem as suas almas dentro de si, a regeneração de Alucard é absurda. Devo dizer que o plano foi bem mirabolante, mas nada que eu não pudesse lhe dar. Aquilo foi mesmo uma boa guerra. Boa guerra. Isso é tudo o que você tem a dizer. Todos ficam surpresos ao verem Emily confrontando Alucard. Ela tinha sido uma das que seguiu os instintos de fugir, quando Alucard fingiu que liberaria a restrição 0. Mas agora ela expressava muita raiva em seu olhar. Sarah começou a se preocupar com o que poderia acontecer. Não estou entendendo. Era para eu dizer mais alguma coisa? É claro que sim. Você diz que foi divertido. Mas tem pessoas boas morrendo. Isso é guerra. Você esperava o quê? Eu sei o que é uma guerra, e não posso aceitar que você acha que foi tudo divertido quando tinha pessoas morrendo, pessoas boas, Alucard. E o que você queria que eu fizesse? Salvá-las? Eu sou um monstro, não um herói. Você pode ser mais que um monstro se permitir. Não é só pela destruição e morte que as pessoas travam guerras, é também pelo que vale a pena lutar. Como pode existir alguém com uma visão tão idiota sobre a guerra? Foi então que Alucard fica com raiva, e se aproxima de Emily. A pequena Serafim ficou um pouco nervosa, mas conseguiu se manter firme no lugar, embora estivesse com um pouco de medo. Alucard só não ficou mais perto de Emily porque Fantasma estava na frente dele com o seu ferrão em mãos, bloqueando qualquer aproximação de Alucard. Escute aqui, acha que conhece a guerra só pelo nome? Quando você está em uma guerra, independente se é inocente ou não, todos irão morrer da mesma forma. Nas guerras os soldados não julgam se você é bom ou mau. Eles julgam o lado que você está, e se estiver contra eles, pode ter certeza que eles não hesitarão em te matar. Essa é a verdade sobre a guerra, algo que ninguém na Terra,
nem no inferno, e nem no céu pode mudar. O que Alucard disse era a mais pura verdade. Alguns demônios e anjos sabiam exatamente que a realidade era esta. Os contos faziam as guerras parecerem grandiosas, mas a realidade era que guerras não tinham nada de glorioso, nem eram verdadeiramente belas. Guerra era guerra. E mesmo com essa realidade jogada diante de si, Emily ainda se recusava a aceitar que aquelas vidas não poderiam ter sido salvas. Mas eram pessoas boas, Alucard, pessoas que não mereciam morrer. Guerras não são só para matar, são para lutar em nome daqueles que não podem se defender. O que Emily falou fez Alucard arregalar os olhos. Aquela frase acabou fazendo ele ter uma lembrança de quando disse a mesma coisa sobre a guerra para sua querida subordinada Ceras, Victoria. Ele olhou para Emily e viu que ela tinha os olhos azuis idênticos aos de Ceras. Alucard não pode evitar de sorrir. Você é igualzinha a policial. Emily fica surpresa ao ver Alucard voltando a ficar calmo, e ela não entendeu o que ele quis dizer com ela ser parecida com um policial. Então Alucard levanta as mãos para Fantasma em sinal de rendição, e Fantasma coloca seu ferrão nas costas sabendo que tudo estava bem. Então ele dá espaço para Alucard se aproximar de Emily. Muito bem, anjinho. Vou te contar uma coisa. Durante meu tempo como guardião de mundos, descobri que existe a possibilidade de você poder salvar todos de uma guerra, sem precisar lutar ou sacrificar uma vida. Só que isso é complicado para alguém como eu, mas talvez você consiga executar tal proeza lindamente. Você e a rostinho de anjo. Emily, ao ouvir aquilo, não podia acreditar. Alucard estava apresentando a ela a chance de que ninguém precisa morrer para que os conflitos acabem. Isso era surpreendente até para os outros. Agora quero que preste atenção no que vou dizer. Quanto mais gente você se importar, mais esforço você terá que fazer para proteger todos eles, e quando todas as opções pacíficas acabarem, é bom que você saiba lutar por quem você mais valoriza. Emily ouviu atentamente ao que Alucard disse. Valorizar a vida de mais de um ser requer uma responsabilidade muito maior, e se isso era o preço que ela teria que pagar, para que ninguém precise morrer, então ela estava disposta a aceitar. Foi então que Alucard expressou um sorriso debochado. É engraçado, as pessoas ficam procurando motivos para lutar que cabem de acordo com suas moralidades, seja por fazer o bem ao próximo, ou por ambições pessoais, mas são só detalhes. No final todos nós lutamos para acabar com quem estiver no caminho. Nesse ponto somos todos parecidos. O que Alucard disse fez muitos ficarem intrigados com aquela observação, embora não concordassem com a lógica dele. Não exagera, é verdade que eu fui pro inferno, mas também não é tudo isso aí. Desde quando, meu irmão? Sanguinária eu sou, mas não é esse ponto. E eu não gosto de machucar ninguém. É por isso que eu odeio orgulhosos. São sempre os mais complicados, além de que eles não entenderam o que eu quis dizer. Você vai fazer aquilo, não é? Mas é lógico. O que você está tramando? Nada demais, eu só quero jogar um joguinho com vocês. Eu não nasci ontem, sei que nesses jogos tem um preço alto a pagar. E está correto, o preço é vocês terem que aceitar a realidade das coisas. Todos os anjos e demônios estavam esperando alguma coisa muito sinistra, mas ficaram confusos com o que Alucard disse. Aceitar a realidade? Mas como assim? Já que são tão orgulhosos, para não admitirem que existem semelhanças entre todos nós, vou quebrar um pouco do orgulho de vocês. Seres como vocês odeiam isso mais do que qualquer coisa, mas se me vencerem, vou conceder um desejo para cada um de vocês. Quando Alucard disse aquilo, maior parte do pessoal ficou interessada em ter o que quisessem de Alucard. Qualquer coisa? Qualquer coisa, mas somente se todos forem jogar comigo. O que tinham aceitado a ideia de jogarem com Alucard, olharam para os que ainda estavam receosos. Eles não confiavam muito bem no que Alucard iria fazer. Mas para ter garantia de que não teria problema, eles olharam para Fantasma, e o mesmo tinha entendido o recado, e acena a cabeça como sinal de que estava tudo bem. Certo, nós vamos jogar, e que jogo é esse que você quer fazer com a gente? Esse jogo é muito fácil, ele se chama Olhem no fundo dos meus olhos.
Alucard pega todos de surpresa e deixa todo mundo hipnotizado. Nem mesmo Sera e Lúcifer foram capazes de escapar. Afinal de contas, ele é um guardião de mundos, o que resultou nos poderes que ele já tinha terem sido ampliados. Então é assim que alguém fica quando está hipnotizado. É engraçado, né? Mas o que vou fazer vai ser bem diferente do que estou acostumado. Alucard então se aproxima de todo mundo e começa a falar. Escutem, crianças, é assim que esse jogo funciona. Vou liberar dentro de vocês o que está por baixo da ética moral de todo mundo. Liberarei seus instintos mais primitivos, que vocês escondem até de vocês mesmos, e então veremos se vocês são tão diferentes de mim, como dizem que são. E assim foi dito. Devido aos efeitos da hipnose de Alucard, todos começaram a sentir mais agressivos, até aqueles que eram os mais pacíficos como Charlie e Emily, ou os mais controlados como Zé Xiao e Sera, foram afetados pela hipnose. Estes são belos semblantes de selvageria, mas vamos testar primeiro. Mostrem para mim o que são. Não tem noção do porquê que eu tenho uma ausência de restrição. Os oponentes que eu enfrento sempre encaram no inferno. O meu nível de restrição agora é... Não entendi. Se era para testar eles, então por que você ficou cantando junto? Isso está tão divertido que não consegui resistir. Pare de nos enrolar, Alucard. Diga de uma vez o que temos que fazer. Você ficou melhor assim, majestade, mas está certo, vamos dar início ao jogo. Alucard então usa sua hipnose mais uma vez com a intenção de fazer os outros focarem em suas próximas palavras. Agora me escutem com muita atenção. Esse lado feroz que habita dentro de vocês é desperto quando todas as opções acabam. Quando seu bem mais valioso está em perigo, pode ser alguém ou algo. Independente do que seja, esse lado tão agressivo possui uma missão contra todos aqueles que pretendem atingir aquilo que mais importa para cada um de vocês. Conseguem sentir? Não houve resposta para a pergunta de Alucard. As expressões nos rostos de cada um foram o suficiente para fazer ele entender bem que todos ali sentiam uma raiva imensa. O tipo de raiva que as pessoas sentem quando aquilo que elas mais importam é tocado. E com um largo sorriso, Alucard faz uma nova pergunta. Digam para mim, qual é a missão de vocês? Foi então que Adão pega sua guitarra, devido ele ter tido uma sensação de que foi desafiado quando ouviu aquele som. Chama isso de solo, Alucard? Deixa eu te mostrar o que é o som de uma guitarra. Pois bem, primeiro homem, mostre para mim como é. Viu só, nem foi tão difícil. Seu desgraçado, eu vou fazer você pagar por ter profanado nossas mentes e ter despertado esse lado da gente. É mesmo, eu tinha esquecido que vocês ainda estão hipnotizados, certo? Então, vocês estão livres. Quando Alucard disse aquilo, a hipnose é desfeita, e todo mundo coloca a mão na cabeça, como se tivessem recuperado a consciência, após baterem a cabeça em alguma coisa. O quê? O que aconteceu comigo? Ai não, eu estou me lembrando de tudo. As coisas que eu disse, as coisas que eu pensei, isso não pode ser verdade. Eu não sou assim. Sinceramente, eu gosto mais de você desse jeito. Eu também. O que você fez? É estranho. Quando Alucard disse que algo que me importo seria atingido, eu fiquei com muita raiva. Eu até me assustei porque nunca fiquei assim. Eu também. Nem sabia que podia me enfurecer desse jeito, e ao mesmo tempo sinto que sabia que tinha isso guardado em mim.
Essa é a lição que Alucard queria passar para vocês. Quando o fantasma disse aquilo, todos ficaram espantados, principalmente que era Alucard quem tinha passado aquele ensinamento. Me erra, fantasma, eu não passei lição nenhuma. Tudo que fiz foi só provar o meu ponto de que eles são iguais a mim, quando se revelam por completo, independente do motivo que possuem. Quando eles liberam suas restrições, todos eles têm um lado feroz, que está disposto a destruir tudo o que vê. No final eu provei que eles são mais parecidos do que diferentes um do outro. Alucard tinha afirmado com indiferença na voz, porém ele se surpreende ao ouvir os outros o aplaudindo, pois querendo ou não, aquilo podia se refletir em que Alucard tinha passado uma lição para eles. Caramba, está querendo dizer que eu sou igual a esses caras? Me recuso a pensar que eu sou parecido com esse Palerma. Depois de milhões de anos, finalmente a gente concorda com alguma coisa. Que você é um Palerma? Pensei que você já sabia disso. Fica quieto, ou eu boto mais um par de chifres em você. Enquanto a discussão ficava acalorada devido a alguns debaterem e outros discutirem sobre aquele ensinamento, Charlie foi a única que estava quieta. Por ter tido uma conversa mental com Alucard um tempo atrás, ela sentiu que Alucard tinha ensinado mais uma coisa além daquilo. Ela não olhava mais para ele como um monstro terrível, não era como se Alucard fosse menos assustador para ela, mas porque ela conseguiu ver que Alucard era mais do que somente aquilo. Bom, vocês agora sabem um pouco de minha história, e puderam ver as coisas um pouco mais além. Foi divertido, mas é como dizem, tudo o que é bom dura pouco. Espera aí, você já está indo embora? Você não pode ir embora agora. A gente ainda tem dúvidas, tipo, um monte. Porque acham que essa vai ser a última vez que vamos nos ver? Todos se surpreendem com o que Alucard acabou de falar. Então você vai voltar para cá de novo? Quem sabe? Se tem uma coisa que um guardião de mundos tem de sobra, é tempo. Talvez quando tiver vontade eu volte e visite vocês. Mas temos tantas perguntas, até a lição que você nos deu está me dando dúvidas, pois se você está dizendo que todos nós somos iguais, então somos iguais aos olhos de quem? Quando Sera disse aquilo, todos também olharam para Alucard esperando uma resposta que Alucard tinha na ponta da língua. Ele tinha visto os anjos ficarem furiosos quando tinha dito que Deus o traiu, mesmo que eles não soubessem quem era Deus. Eles se perguntavam quão maravilhados eles ficariam pelo amor de um pai que nunca conheceram. Fantasma mimou vocês demais. Não conseguem nem raciocinar sozinhos? Sera se sentiu ofendida com aquelas palavras, mas ao mesmo tempo sentiu que ele tinha razão. Ela mesma podia pensar por conta própria. Sua conclusão não precisava ser totalmente certeira. Ela só tinha que entender aquilo com o seu próprio ponto de vista, até conseguir compreender corretamente. E antes que eu esqueça, como eu ganhei, é bom vocês se acostumarem com parte do orgulho de vocês estando quebrado, pois isso vai ser algo que vocês lembrarão para sempre. E lá estava a alfinetada que todos estavam buscando evitar. Tinham até esquecido que Fantasma afirmou que Alucard se parece com Alastor. Ok, eu admito, reconheço que é chato quando faço isso. Voltando ao porto, todos viram que já tinha amanhecido, e quando foram olhar para Alucard, realmente ele disse a verdade que era imune ao sol. Nada? Nem sente que está queimando? Nem um pouco, só fico com sono. Depois que virei vampiro, meu relógio biológico trocou meu horário de sono, e ficar andando no sol em vez do dormir me deixa um pouco estressado. O que me lembra, você permite que eu faça uma réplica legítima da mansão Helsing? À vontade, a mansão nem é minha para início de conversa. Vai dar para a gente só isso? Eu queria os poderes de Alucard também. Tem muitos motivos para eu não dar para vocês. O primeiro é a falta de disciplina que a maioria tem. Se tivessem ganhado o jogo, eu teria dado a vocês caso fossem seu desejo. Alguns ficaram irritados ao saberem disso, já não bastava eles terem que carregar para o resto da vida, que Alucard estava certo, ainda tinham que ouvir aquilo. Independente do que ganhamos ou não, sua canção foi sensacional, digna de alguém infernal como você. Pois é, foi legal do seu jeito, só não gostei dessa de você hipnotizar a gente e sermos agressivos. O que posso fazer? Eu sou um garoto mau, não me importo com o que os outros pensam de mim. Foi então que Nifit abraçou a perna de Alucard. Você tem que prometer que vai voltar.
Nem de longe que eu iria deixar a minha garotinha esperando por tanto tempo. Tomara que esqueça de voltar. Ele costuma ser tão fofinho quando está com inveja, ou é só comigo? Não teve ninguém que conseguiu resistir. Todo mundo ficou rindo do que Alucard disse, o que deixou Alastor borbulhando ainda mais de raiva por dentro. Quer saber, Alucard? Tô começando a gostar de você. Mocinha, esse é um caminho perigoso. Posso acabar querendo cortejar você dependendo das suas palavras. Não conseguiria nem nos sonhos. Alucard queria dar mais linha para aquela conversa. Estava ficando divertido para ele, mas decidiu parar. Então ele olha para Fantasma e vê que Charlie estava perto dele. Agradeço pela recepção, Fantasma. Foi bem interessante conhecer esse pessoal, principalmente a princesa. É bom ficar de olho nela. Sinto que ela é alguém muito impressionante. Charlie ficou sem ter o que dizer, ainda mais quando viu que o rosto de Alucard estava perigosamente próximo ao dela. Foi então que Charlie sentiu algo cobrindo parte do seu corpo. Ela logo percebe que foi Fantasma que levantou sua capa e cobriu parte do seu corpo, enquanto sua mão pousou delicadamente em seu ombro, puxando ela para mais perto dele. Eu sei disso, Alucard. Sei muito bem. Alucard simplesmente sorri para os dois e começa a andar em direção ao horizonte, e quanto mais perto ele ficava do litoral, mais o seu corpo desaparecia, até que ele sumiu por completo. Nossa, eu não tava esperando ele sumir desse jeito. Ele gosta de fazer uma cena. Charlie ri um pouco daquilo até que começa a pensar do que aprendeu. Ela já tinha entendido quem era realmente Alucard por baixo daquele sorriso, e não pode deixar de ficar triste por ele. Fantasma, eu sei que pode ouvir meus pensamentos. Eu acho que sei o que Alucard queria nos ensinar quando mostrou um pouco da sua vida. Por acaso ele... Charlie é interrompida quando vê Fantasma balançando a cabeça em negação, um sinal para fazer ela parar. Se Alucard quis ensinar algo a mais para você, então foi porque somente você o compreenderia. Ele não se importa se você for compartilhar o que sabe, mas creio que você se arrependeria se falasse dele pelas costas. Charlie entendeu o que Fantasma quis dizer. Guardar segredos não era o seu ponto forte, mas ela daria o seu melhor. Foi então que Fantasma sente sua capa sendo puxada, e vê que era a própria Veg quem estava puxando. Ela tinha uma expressão calma, mas os seus olhos revelaram o que ela queria. Fantasma então retira sua capa de Charlie, o que a faz deixar de sentir aquela sensação de segurança, mas logo sente Veg a abraçando. Lamento se pareceu que eu estava sendo íntimo com ela. Não foi minha intenção. Eu não me incomodo se for você quem faz isso. Sei que não tem nada por trás das suas ações, só não quero que se acostume muito com isso. Entendo, prometo que tentarei evitar de fazer isso. Tanto Charlie quanto Veg começaram a rir depois do que Fantasma falou. Você é esquisito, consegue ser simples ao mesmo tempo que é complexo, e sem ser chato. Não sei como responder a respeito disso, mas obrigado. Pera, agora que eu me lembrei. Cherry, você se lembra que eu me redimi? Até eu tinha esquecido disso. Quando Pentious disse aquilo, Cherry por alguma razão começou a ficar nervosa. Eu só falei o óbvio. Dá um tempo. Você é a primeira alma redimida no nosso universo. Claro que todo mundo iria se lembrar disso. Sei, mas acho que foi só pela cobrinha ter trocado de pele que ele passou a chamar sua atenção. Fica na sua, Angel. Cherry começou a correr atrás de Angel, que estava rindo, enquanto os outros foram andar em direção aonde estava a mansão Helsing, acreditando que teria outros conhecimentos, além da criação da Pedra Filosofal. E com isso mais um vídeo se encerra. Sei que embora o vídeo tenha ficado longo, tem muita coisa que ainda não foi colocado a respeito do Alucard, mas eu garanto que esse não será o último vídeo falando dele, eu garanto. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.